Eu sei que é muito chato ficar falando, né? Pronto. Quando alguém falece, mesmo por suicídio, tá? No meu caso, não existe ex-mãe e ex-filho, né? E a gente, a partir do momento que a gente gera, tanto psicologicamente, né, como fisiologicamente, um ser, é parte da gente, né? Que nem assim, 50% seguramente sou eu ali, né? 50% acabou ali, acabou de verdade. E não tem como resgatar isso, né? Então é complicado. É complicado. Até hoje, eu falo assim, escrevo filho, filha, porque para mim foi filho e assim, foi filha no último dia, na véspera do suicídio, né? E eu sou tranquila em relação a essas coisas, até devido à minha área, né? Eu sou bem tranquila. Então, assim, eu não tinha gestado ainda esta filha, né? E assim, eu lembro que uma das falas que eu tive, que é João Lucas. Aí uma das falas que eu tive na véspera, ele falou assim, mãe, não é João Lucas, é Kaila. Eu falei, tudo bem. Até então eu não entendi esse negócio de transgênero, essas coisas todas, né? Tô engatinhando. Aí eu falei, mas como assim? O que é isso? Né? E na minha cabeça era travesti, coisa que eu conheço. Né? Tudo assim, tranquilo, a preocupação da violência, da homofobia, todas essas coisas todas, né? Toda mãe tem. A mãe que falar que não tem é mentira. Né? Até porque a gente está na rua, a gente vê a crueldade que tem. E para mim, eu não tive nem tempo de gestar essa filha. Quantos anos ele tinha? Ele faleceu com 20 anos e iria fazer 25 anos agora, dia 11 de setembro. Ontem, como eu estava conversando com essa pessoa amiga, né? Era mais amiga, assim, no caso dela, do que minha, e, né? São como filhos, assim. Aí ontem, assim, aconteceu isso. E eu não tinha falado, assim, a não ser no depoimento, né? Lá na delegacia, eu não tinha falado sobre isso. Por isso que eu achei interessante. E ontem eu falei, porque essa pessoa, né, não estava tão confortável. Eu senti, como a pessoa descreveu uma cena, aí eu senti a necessidade de deixar a pessoa a par de como foi meu último momento com o meu filho, né, o meu último momento com a Kaila. Aí, final de ano, nós viajamos, eu viajei, no caso, ele estava trabalhando, aí pegou aquela férias de Natal e Ano Novo, né, aqueles dias parados e tudo. Não quis ir para a praia comigo, passar o final do ano comigo, sempre ele iria, né. Aí passou com os amigos, e a gente se falando sempre, que nem eu falei para você, a gente se falava direto. Quando eu cheguei em casa, estava tudo muito, muito bagunçado. Bagunça normal de jovem, de moleque, assim. Então, né, eu estava hiper, mega cansada, que eu estava sem dormir direito, tudo. Ele não estava em casa. E eu tenho, assim, fobia. Nossa, eu não gosto de lavar roupa. Detesto lavar roupa. Detesto lavar roupa, lavar banheiro, detesto. Né? Aí tinha uma pilha, assim, de roupa. E a pia estava assim de canto a canto. Aí eu já fiquei assim preocupada, não irritada, preocupada, porque eu sei que ele fazia isso mesmo, né? Então eu não olhei nada das coisas, não percebi nada de diferente. Aí a primeira coisa que eu fui fazer, que me incomodava muito, era lavar a roupa. Eu tinha que tirar aquelas roupas da minha frente. Aí quando foi umas 5h30, 5 horas, ele chegou mais ou menos 1 hora mais cedo, né? Aí quando ele me viu, eu levei um susto danado, eu lembro como se fosse hoje, né? Mas eu não liguei, né? Também assim, talvez eu falei, se assustou por causa da bagunça que ele deixou aqui, né? Aí tudo bem, aí ele perguntou, você entrou no meu quarto? Eu falei, lógico que eu entrei, né? Você mexeu na minha coisa? Eu falei, mexi, que eu mexia mesmo, tá? Eu sou do tipo de mãe que mexe na mochila, que mexe na calça, não adianta falar que é falta de privacidade, mexo mesmo. Se eu achar maconha, que nem uma vez eu achei, eu jogo fora. E
E eu não percebi nada de diferente. Eu vi muita bagunça, mas como ele estava para voltar depois do carnaval, que seria na semana seguinte, né? Aí já iriam começar as aulas. Aí eu achei que ele estava agitado, aquela bagunça toda, era para organizar a viagem e se despedir dos amigos que tinham aqui em São Paulo, né? Aí não liguei. Aí eu lembro claramente que ele saiu do quarto com um papel assim, uma folha assim, né? Ai, graças a Deus, né? Mas eu não liguei, né? Aí fiz a comida e tudo, perdi o ponto. Eu lembro que eu perdi o ponto eu fiz um dobradinho, viradinho, acho que é viradinho que chama. Perdi o ponto do sal, mas eu tava com medo de salgar e eu fiz sem sal, que era mais fácil. Aí a gente comeu, ele comeu bastante, a gente conversou, né? Depois ele assim tava no computador e tava preocupado se eu tinha ou não mexido nas coisas dele, mas eu não sabia o porquê da preocupação. Aí eu desconfiei de alguma coisa de droga, alguma coisa assim, que eu jogava fora mesmo. Não brigava nem nada, jogava fora mesmo. Aí ele falou assim, mãe, por que você não vai morar no interior? Eu falei, Deus me livre de morar no interior. Eu gosto de cidade, eu gosto de metrô, eu gosto de movimento, eu gosto de gente. E outra coisa, meus amigos estão todos aqui e se eu for pro interior, você me deixa sozinha, que nem você deixa. Já pensou, o que eu vou fazer? Vou morrer de desgosto. Não, vou ficar aqui mesmo, não vou não, né? Aí, mãe, se cuida, não sei o quê. Aí eu parei assim, menino, você vai se matar? Credo, você vai se matar? Bem assim, né? Aí ele, não, mãe, eu não vou me matar não, mãe. A morte é cruel, né? Ele fez assim. Mas eu fiquei tranquila, porque até então ele nunca tinha falado nada sobre isso, nem demonstrado nada sobre isso, né? Mas na fala eu percebi isso. Aí, nesse meio tempo, ele estava melhor. Aí ele começou a insistir para mim pegar um dinheiro. Ele pediu um dinheiro e queria que eu pegasse na minha bolsa. Falei, pega, você sabe? Não gosto de mexer nas coisas dos outros. Falei, nessas coisas dos outros, a bolsa da sua mãe, pode pegar. E ele queria que eu levantasse de qualquer jeito, fosse até meu quarto, né, para pegar a bolsa. Ou seja, ele queria que eu saísse da sala. Aí eu fui deitar, aí adormeci, porque eu estava com muito sono, cansada, né? Ainda ligaram, minha irmã ainda ligou perguntando dele. Eu falei, não, ele tá bem, tá tudo bem por aqui e tal. Né? Ele saiu daqui do quarto agora tal. Né? Que ele foi da minha porta, abriu e saiu. Aí eu adormeci, né? E nesse meio tempo, a única coisa assim nessa conversa que ele falou que ele estava se despedindo de mim, eu não percebi. Quando eu percebi ele era muito inteligente e ele que me ajudava a fazer relatório, a gente fazia TCC para fora, tudo, sabe, monografia para fora, então ele que me ajudava. Então ele era muito inteligente, então ele sabia até como ele lidar comigo para mim não perceber as coisas. Foi quando ele falou para mim me cuidar, né? Aí eu fiquei assim, não fiquei preocupada, sinceramente não fiquei preocupada, fui dormir. Aí eu acordei mais ou menos por volta de 3 horas da manhã, não olhei o relógio, mas deveria ser isso pelo horário depois eu liguei para a casa da minha família, meu sobrinho. Aí com o interfone, a gente tem uns códigos no condomínio, né? Um toque é uma coisa, 2 toques. Aí trocou o código que era acidente grave com alguém do prédio. Foi isso, né? Aí já tinham policiais, aí os pessoal do condomínio, muita gente conhecia ele, mas não sabia que ele era meu filho, né? Porque ele chegou em setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses que ele estava lá, né? E ele não parava muito em casa, ele trabalhava. Assim, eu fui super apoiada, em nenhum momento eu fiquei sozinha. O padre da minha paróquia, nossa, ele me ajudou bastante, bastante mesmo, ficou comigo, as pessoas ficaram comigo. As pessoas não deixavam eu sozinha. Eu que quis sair para ficar sozinha, para poder chorar, para poder pensar, para poder cair a ficha, né? Mas as pessoas não me deixavam sozinha, as pessoas foram muito carinhosas, né? E para voltar a trabalhar eu sou psicóloga, para trabalhar, eu sempre trabalhei com suicídio, ou tentativa de suicídio, né? Eu costumo falar que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando eu estava na minha irmã, antes do velório, uma pessoa falou para mim, tem mais que uma fala, tá? Uma pessoa falou para mim assim, uma amiga minha falou assim, nossa, você como psicóloga não percebeu, né? Mas eu sempre fui, não sei se é ignorante, mas eu não fico quieta. Desde pequeno, eu sempre apanhei muito, que eu sempre
né? Você falou, você vai escutar. Né? Para mim não falar, eu tenho que estar muito assim de boa para não responder. Aí eu falei para ela assim, isso assim, ele tava ainda, tinha acabado de levar ele pro ML, né? E ela falou, aí eu lembro que todo mundo parou, olhou para ela e olhou para mim, né? Aí para ver o que eu ia responder, eu falei, olha, é o seguinte, eu sou mãe dele, eu não sou psicóloga dele, não tem como eu saber, eu sou mãe. Foi uma fala que marcou para mim. A outra fala foi depois da missa de sétimo dia, que as pessoas iam lá me visitar, aí perguntava para mim, né, o que você tá bem, não sei o quê. Eu falava, eu só quero que ore por ele, eu tô bem, ore por ele, né, reza bastante por ele, que ele precisa de muita luz e tudo. Aí uma mulher falou para mim assim, eu não rezo para morto, ainda mais que se mata. Né? E assim, eu fiquei tão assim, eu fiquei com dó da mulher, para falar a verdade, eu não fiquei chateada, né? Tinha várias amigas assim, e eu fiquei assim, com dó dela, pelo pensamento dela. Aí eu falei, nossa, pior que assim, que ela está representando o que a sociedade pensa, que quem se mata porque quer e não merece salvação, principalmente eu sendo católica, né? É pecado, não merece perdão, né? Não teve fé, não foi forte, é muito fraco. Aí eu olhei assim e falei, nossa, dá dó, né, da fala dela. Mas, por outro lado, pelo menos ela teve a coragem de falar isso. Ela está sendo sincera, está sendo falsa. E eu pensei, você entendeu que a sociedade né, que nem eu falo, a sociedade é cruel. E é isso, minha história é essa. É uma coisa assim que eu fico assim, sempre pensando, né? De 4 anos para cá eu vejo que esse 50% da SIDA não existe mais aqui, né? E o outro 50% é esperança. Como continuar? Eu lembro que eu falei para vocês o seguinte, que tem momentos que eu penso que eu não estou vivendo a minha vida, estou passando pela minha vida. Então, como continuar? Eu vejo que é viver um dia de cada vez mesmo, sem muita expectativa de futuro. Não estou dizendo que não é para ter, que não é para não ter expectativa de futuro. Nós devemos ter projetos e sonhos, mas assim, não viver de projetos e sonhos futuros, e sim viver o momento, né? Um dia é uma coisa assim que funciona para mim, tá? Viver um dia de cada vez, porque não tem como você mudar o que já aconteceu, não tem mesmo. Eu lembro que você falou que você me respondeu no WhatsApp que falar é libertador. Foi bom falar? Foi porque assim dá a impressão que eu tô com um saco nas minhas costas aqui, nos meus ombros, costa aqui, né? Aquelas, você falou assim, que não existem respostas. Não existe resposta para quem se vai, né? E temos nós que ficamos aqui. Mas a cada vez que a gente vai falando, a gente vai elaborando. Eu, por exemplo, eu vou elaborando alguma coisa, vou elaborando. Então é libertador, eu vou tirando um peso. Você entendeu? Eu vou tirando um peso, né? Com muito cuidado, com muito respeito, eu observo bastante onde que é, como que é, para que é, né? Mas assim, é bem libertador mesmo. Você dá um respiro. Mariana foi um bebê muito desejado, uma gravidez muito difícil. Eu a tive com 34 anos, tive vários princípios de aborto, tinha que ficar muito tempo deitada, né? É uma coisa que para mim é difícil porque eu sou muito ativa, então foi assim uma forma de eu me modificar, né? Mas eu lutei muito para que ela nascesse. E ela veio muito apressada, com 8 meses, no dia 26 de outubro. Ela era para nascer 26 de novembro, a Mariana nasceu. Graças a Deus, toda perfeita internamente, mas por dentro, por fora, não tinha cílios, não tinha sobrancelhas, né? Mas era minha, sabe? Era um pedaço de mim que estava ali,
que eu amava desde quando eu senti o primeiro sinal, né? E sempre foi uma criança muito amada, sabe? Tudo na minha vida girava em torno da minha filha. Ela era a minha vida, metade de mim se foi. No dia que ela partiu, eu morri também, né? Aquela Cristina que existia antes de 26 de janeiro de 2013, essa não existe mais, né? Perder um filho já é dolorido. Vítima do suicídio é muito pior, porque é um luto doloroso, é um luto cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheio de seis, cheio de porquês, cheio de culpas, né? Então, eu ia subir 25 de janeiro, mas era feriado em São Paulo, que ela queria ir no Brás comprar tecidos. Eu liguei para ela, falei, filha, é feriado, eu vou dia 26. Ah, não, mãe, dia 26 tem um anime que eu vou, então deixa para segunda, né? E não deu tempo. Ela esperou, e eu tinha mandado arrumar a porta do apartamento, que a porta fazia um barulho. Eu subi dia 14 de janeiro, voltei dia 15. Dia 19 de janeiro ela desceu, nós passamos o dia junto, que ela tinha um cosplay para experimentar. E normal, eu conversava todo dia com ela, ao menos, às vezes eu ligava, ela falava assim, mãe, que chato, que saco. Mas aí eu mandava um SMS, né? Naquele tempo eu não tinha o WhatsApp ainda, e a gente sempre conversava e eu sempre falava para ela, eu te amo, né? E ela esperou todo mundo dormir, né? E ela cometeu o ato na rua, né? Então eu fico assim me perguntando, todos os prédios em volta tinham câmera. Será que ninguém viu uma menina de 1,53 m na rua, né? Muitas vezes a gente questiona muitas coisas, mas é o tempo de Deus. Eu tenho uma doutrina que eu sigo, eu acredito que existe outra vida, em outro lugar ela está. Então, por isso que eu tento me equilibrar. Aí depois, em 2017, eu conheci o Instituto Vitaleri, em Santos, né? E comecei a frequentar. E foi aí que eu vi que não era só eu que estava passando por aquele momento, que existiam muitas famílias, muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitos amigos que estavam passando pelo mesmo problema que eu, e conheci pessoas que a gente chama de tentantes, né? E aí, com o relato deles, eu pude entender que a depressão é uma dor na alma muito grande, que por mais que a pessoa lute, dependendo do gatilho, ela vai procurar, por mais que ela não queira, ela vai procurar que aquela dor acabe, achando que com suicídio ela vai passar. Então, depois, pesquisando outros psiquiatras, o Dr. Neuri Botega foi uma pessoa que tirou um peso de cima das minhas costas, porque você perde um filho e escuta falar 90% dos casos poderiam ser evitados. Gente, isso é muito dolorido. Então, uma vez ele foi no Conversa com Bial e ele fala que isso não existe, porque ele já fazia um trabalho na Unicamp e uma vez ele foi atender logo no começo, que ele se formou em psiquiatra, uma jovem que tentou suicídio e ela falou para ele, eu não queria morrer. Não deixa eu morrer. Outra coisa que eu também acho horrível é não poder falar da minha filha. Quando eu vou falar da minha filha, que nem alguém chega e fala assim, hoje eu fiz lasanha, e se eu falar a minha filha gostava, as pessoas mudam de conversa, porque não me é permitido falar da minha filha. E eu vou continuar falando, porque ela faz parte da minha vida, ela é a minha essência, né? E não é porque eu falo dela que eu estou ali chorando, desesperada. Mas ela é parte de mim. Então, isso as pessoas ainda julgam muito, né? Outra coisa, nossa, quase 8 anos e você ainda pensa assim, dessa maneira? Gente,
a saudade, aquela dor que eu sentia, amenizou. Mas a saudade e o amor que eu tenho por ela, cada dia só aumenta, sabe? Não, eu tirei da minha cabeça o momento que eu a encontrei no hospital. Penso só nas boas lembranças que a gente teve, nas nossas conversas, nas nossas brigas. Esse mês de outubro, setembro, eu ficava doida. Mãe, eu quero um cosplay, vai ter anime, não sei o que lá. Eu preciso disso, vem aqui, vamos na 25. Então, essas coisas eu tenho saudades, né? O ato em si, o momento, isso eu não procuro tirar da minha cabeça, sabe? Procuro deleteio. É um luto que a gente tem que sobreviver. Cada dia é um dia de sobrevivência. Hoje eu posso acordar muito bem e amanhã eu posso estar muito mal. Então é imprevisível. É uma montanha-russa de emoções, né? Que a gente vai aprendendo a conviver com isso, né? Feliz de novo, eu nunca mais serei. Setembro do ano passado, eu consegui ouvir música. Uma coisa que eu não conseguia ouvir, eu não conseguia ficar em nenhum ambiente que tivesse música. Aquilo me fazia muito mal. E de setembro do ano passado, eu consegui voltar a me dar a me permitir ouvir música. A me permitir ser um pouco mais feliz. Eu não sorria. Se você olhar minhas fotos no Facebook, eu sempre estou séria. Agora eu me permito sorrir. Porque eu acho que eu já entrei num processo de aceitação do meu luto, né? Mas eu sei que a qualquer momento eu posso voltar para o primeiro estágio do meu luto. Então, eu sou uma sobrevivente. E vou continuar cada dia lutando. E enquanto eu estiver viva, eu vou falar. Se alguém precisar conversar, se alguém quiser ser ouvida, eu estou aberta a escutar. Porque é muito sério. Muitos pais tentam o suicídio após o suicídio do filho. Porque não aceito de forma nenhuma a partida do jeito que foi. Tem gente que fala assim, nossa, você é doida de participar desses grupos, sabe? Acho que você sofre demais. Eu não sofro, eu aprendo. É onde eu posso falar, porque a pessoa que fala para mim, ela não para me ouvir. Ela não para me escutar falar da minha saudade. Então é muito difícil a gente não ter esse ouvido, sabe? E muitas vezes uma pessoa que perde alguém vítima do suicídio, ela só precisa ser ouvida, ela não precisa que você fale nada, só dê um abraço e ouça. Deixa essa pessoa falar tudo que ela tem para falar. E muitas vezes você escuta cada coisa que eu vejo assim, alguma mãe que perdeu um filho por suicídio falando no Facebook e vem uma pessoa idiota falar: ai, deve estar lá no umbral, num pântano, sofrendo porque não tinha Deus. Gente, isso não é coisa que se fale. Se você não quer falar nada, cala a boca. Como continuar? É uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? E eu resolvi, com o meu ativismo, né, continuar sendo talvez com o meu relato, tentando dar um apoio a alguém, né? Procurar ajudar de alguma maneira, né? Porque fica aquela pergunta, e agora? Aconteceu o suicídio, o que eu vou fazer da minha vida? Se cada um parar e ouvir e ajudar um pouquinho, tudo vai... Eu acho que o universo vai conspirar a favor, sabe? Porque tá ficando um mundo muito cruel. Um mundo muito cheio de
preconceitos. Eu acho que isso afeta muito. Eu acho que o amor é a base de tudo. E eu faço isso pelo amor à minha filha. Tá. A minha formação é psicologia, depois tem uma outra formação com psicanálise, que é permanente, que eu tenho desde 2000, me formei em 2000, e desde então eu estudo psicanálise lacaniana e me oriento por ela até hoje, trabalho em consultório, atendo em consultório. Depois que eu me exonerei do cargo público, passei a atender só em consultório e estou até hoje. Sou autora do livro O Vento que Varre a Casa, que é o dorso central de um trabalho de muitos braços, que inclui poesia, música, instalações de artes visuais e performance. A ideia é que o trabalho seja um percurso itinerante para falar sobre o tema do suicídio com pessoas leigas. Quando eu fico sabendo que eu estou fazendo um trabalho sobre isso, eu comecei a apresentar os textos em 2004 em Saraus. E eu fui descobrir que estava falando sobre o suicídio em 2011 e 2012. Olha quanto tempo que levou. E os textos já vinham sendo escritos desde 90. Então, muita história. E as pessoas gostavam dos meus textos, falavam assim, isso é tão bonito, mas isso é tão delicado. E inclusive o meu marido, quando eu descobri que estava falando sobre isso, né, o meu marido foi a primeira pessoa que soube, que eu descobri no meio da noite, eu tinha tido um sonho, e eu acordo e falo para ele que tinha sonhado e tinha me escutado pela primeira vez declamando um dos meus poemas. E associei com uma memória que eu construía quando eu ouvi essas histórias da minha mãe, quando eu era muito criança. E eu sonho com essa imagem que eu construía quando eu era criança. E eu caminhava por dentro desse lugar e me ouvia declamar. Eu ouvia minha voz do lado de fora. E eu acordo tão impactada porque pela primeira vez eu associo um texto meu com essas histórias. E aí eu falo pro meu marido que, na época, né, a gente já nem tá junto hoje, mas enfim, somos amigos. E aí ele falou assim, nossa, mas suicídio, a história da sua bisavó, tem a ver os seus textos. Imagina, o seu texto é tão leve, é tão bonito, é tão delicado. Não tem nada a ver, Márcia, acho que você tá impressionada com o sonho. Mas é que uma certeza tão grande, eu não fiquei dando muita explicação para ele. Eu fui para a sala, eu sempre guardei os textos recortados em pedaços. Cada texto era um pedaço. E eu juntava eles numa pasta. Aí eu fui até eles, montei um varal na casa e comecei a organizar. E comecei a reparar que tinha outros textos que falavam de outras histórias. E comecei, esse texto fala dessa história, esse fala dessa história. E quando eu vi, tudo que eu tinha escrito falava dessas histórias. Como que eu montei aquilo sem saber que eu estava montando aquilo? E assim, o que me impressionou é o quanto esse silêncio nunca deixou de falar dentro de mim. Mas eles falavam através da poesia. Que era um jeito também velado de tocar no assunto sem ter que expor ele. Por isso que nem eu mesma reconhecia o tema do suicídio nos meus poemas. E isso, para mim, olhando depois de fora, eu entendi que foi uma forma que eu encontrei, inclusive, para poder falar disso de um outro jeito, que não fosse pesado, que não fosse ofensivo, que não fosse um apontar de dedos. Porque esse era o cuidado que eu sempre tive dentro da minha família, né? De nunca tocar nessas histórias mais. Porque o silêncio da minha mãe, o pedido de silêncio dela era um pedido velado. Ela nunca disse, não fale disso, mas era óbvio.
Então eu sabia que eu não podia perguntar a ela. Então eu criava as perguntas para mim, e como se essa produção fosse uma tentativa de criar respostas para essas minhas perguntas. Mas eu gosto desse lugar. Inclusive foi o que me salvou, né? Porque quando eu descubro que estou fazendo esse trabalho, é um momento que eu estou vivendo um período assim... Tinha acabado de dar luz à minha primeira filha. E eu tinha, com isso, ela acabou de nascer, eu estava com problemas de coluna, umas dores que nunca tive, fui fazer uns exames e encontraram em mim uma doença degenerativa que me consumiria em poucos anos. Mas é um diagnóstico errado, eu não sabia disso. E eu convivi com esse diagnóstico de que eu morreria dali uns 5, 6, 7 anos. Eu convivi com essa ideia por 3 anos. E foi nesse momento que eu pensei... Ou eu faço alguma coisa com esses textos, esses escritos todos da gaveta, ou eles vão pro lixo. E eu ficava pensando assim, a minha filha vai me conhecer pelos outros e não por mim. Ela vai conviver muito pouco comigo. E se um dia ela for saber dessas histórias, porque elas fazem parte da família, um dia elas vão saber dessas histórias também. Eu queria muito que elas soubessem por mim, de uma outra forma. Aí eu pensei, vou fazer alguma das instalações, nem que seja de forma independente, com os meus recursos. Aí, do ciclo de 5 instalações, eu escolhi a mais viável para eu fazer, no meu bolso, que é uma que está na história do livro, né? Que conta a história de 1935 da minha tia-avó, que teria sido minha tia-avó, né? Ela comete suicídio nas vésperas do casamento. E esse meu tio, ele tinha feito uma casa sozinho, aos domingos, para receber ela. Construiu a casa, tal, 10 anos construindo essa casa, pintando à mão paisagens, flores dentro da casa, tudo para agradar. Uma casa de 70 metros quadrados. E aí, às vésperas do casamento, ela manda uma carta para ele e comete suicídio. E eu queria reconstruir essa casa. Aí ele ainda é vivo, eu fui até a cidade onde ele está e pedi autorização dele para ver se ele podia me desenhar de novo a planta da casa, que eu queria reconstruir a casa. Aí isso aqui ele ficou assim, olhando, ele sorriu com o olho cheio d'água. Você vai reconstruir essa casa? Eu falei, vou, tio, mas eu vou reconstruir com fio de lã. O suicídio foi uma das decisões dessa pessoa, ao longo de anos de vida. Por que a gente se pega só naquilo? Né? É como se depois que a pessoa morresse pelo suicídio, você só pudesse contar isso dela. Como se fosse o resumo dela, é isso. Isso é muito injusto. Acho que esse é o mais violento assim, que tem do tema. Inclusive que faz as pessoas se fecharem, se envergonharem, se sentirem culpadas, ou enfim. E a dor, né, de lembrar sempre essa última cena, é só essa última cena que fica. Ela é séria, impactante, mas não pode apagar o que a pessoa foi. Eu lembro que eu tava em casa, era um dia meio friozinho, tava brincando com meus irmãos, aí tocou o telefone e alguém deu notícia pra minha mãe. Aí eu vi a expressão da minha mãe. Que era de chorar muito, de ficar muito fisicamente vermelha. Ela era muito clarinha, ela chorava e ficava muito vermelha. E ela não disse nada, ela ficou em silêncio, só chorava e perguntava, mas como? Mas como? Aí ela desliga o telefone e liga, acho que pro meu pai. Eu não lembro de ouvir o que ela disse pro meu pai. Eu sei que a gente olha pra ela e fica perguntando o que ela faz assim, como que diz, continuem brincando. Aí a gente se afasta um pouco e fica só prestando atenção assim, brincando, e
tentando entender o que tá acontecendo. Ela fala alguma coisa pro meu pai que ela fica furiosa, porque quando ela deu notícia pro meu pai, ela fala isso até hoje. Diz que ele ficou mudo e perguntou pra ela se ela já tinha ido à feira. E aí tocava o telefone, alguém contava notícias pra minha avó, ela também chorava, também ficava aflita, mas ninguém dizia o que tinha acontecido. Eu falei assim, alguém morreu? Depois a sua mãe conversa com vocês. E essa conversa nunca aconteceu. Eu me perguntava, mas como? Era o meu tio, eu conhecia o tio, ele era tão brincalhão, ele ria tanto. Então a minha pergunta era sempre essa, né? Como que aquela mulher maravilhosa que fez o meu tio construir uma casa por 10 anos, com tanta paixão por ela, o que passa na vida de uma pessoa? Quais as fragilidades, né, que vão sendo costuradas ao longo de uma história para a pessoa chegar a achar que esse é um fim possível, né? Essa era uma pergunta que me ficava. E da minha tataravó índia, que também comete suicídio, né? Aliás, é tataravó das minhas filhas. Eu falo tanto tata que tataravó, fui conversando com elas, né, agora, mas era minha bisavó índia. E tinha uma história linda, né? O fato de saber que eu tinha uma bisavó que era índia, né? Que vinha da mata, dessa coisa tão selvagem e bonita que é a cultura indígena. E de repente ela também decidiu por isso. Então eram coisas para mim que não ligavam. E eu sempre estava tentando entender como é que uma coisa tão bonita, tão preciosa pode chegar a acabar assim. Não me lembro de ter visitado o túmulo do meu tio nunca. Nunca me perguntei onde ele está enterrado. Não sei. Não se fala sobre isso. Quando a gente perde alguém, que não por suicídio, a gente perde a relação, a história com aquela pessoa, aquele vínculo, você perdeu aquela pessoa. Acontece. É esperado que um dia todo mundo vai morrer. Então você perde isso, a pessoa. Quando você perde alguém pelo suicídio, você não está perdendo só a pessoa. Você perde junto o senso como é que eu digo isso? Como se você perdesse o senso que estrutura tudo aquilo que você concebe como vida. Como assim? Que ao invés dele morrer, ele se mata. É tão fora da lógica do senso comum, né? Do humanamente natural, concebido como natural. A pessoa nasce, morre, nasce, cresce, morre. De repente ela tira a própria vida. É a gente se lembrar de que existe essa alternativa e que se estamos vivos é porque nós fazemos a vida acontecer. É como se a gente não se desse conta disso. Que a gente está vivo porque a gente faz a vida acontecer. E que embora a gente tenha um prazo, que ninguém sabe qual é, ele se estender ou se encurtar também está nas nossas mãos. E acho que isso não é tão claro para a gente no dia a dia. Então é se lembrar de que a decisão de continuar vivos está nas nossas mãos. Alguém decidiu interromper. E se a gente continua, é porque a gente decidiu continuar. Mas a gente não para pensar sobre isso. E eu acho que isso é o que mais assusta na questão do suicídio. Porque fica a pergunta para cada um também, né? Eu decidi viver? Eu acho que temos.
É isso. Tá bom. Muito obrigada pela escuta. Acho que pode só puxar.